Wolverine reuniu a sua equipe antiga para recuperar o seu adamantium, mas não contou nada para ninguém. Vamos para tudo, absolutamente tudo do episódio 5 de X-Men 97, que acabou de sair, e eu tô aqui gravando, ó, que horas são? Deixa eu ver aqui, ó, agora no celular, ó, 5 e 6 da manhã para vocês. Bora então falar tudo de X-Men 97, episódio 5, segunda temporada. Na cena pós-créditos do episódio 4, o Wolverine se encontrou com o Capitão América e a Viúva Negra para pegar uns arquivos, os arquivos do experimento que o transformou em Wolverine, que deu adamantium pro Wolverine, que era aí a arma X. E aqui nesse episódio ele reúne a sua equipe antiga X do Wolverine, e que a gente viu eles juntos lá em X-Men 92, a série animada original, né, de X-Men 97, lá dos anos 90, e que aqui então a gente tem a volta desses personagens icônicos. A gente tem ali o Dentes de Sabre, a gente tem o Maverick, a Lady Lethal, o Garrison Kane, o Wolverine e que traz junto com ele o Morfo, o seu amigo fiel, parceiro. Uma reflexão muito interessante que o próprio Dentes de Sabre faz com o Morfo em algum momento do episódio, né? Onde o Wolverine vai, o Morfo vai atrás. O Wolverine mente para os seus amigos, né? Ou nem tão amigos assim, né? Para sua equipe. Ele fala que existem ainda experimentos acontecendo envolvendo a arma X. E que por isso nada melhor do que a própria equipe X para derrotar, para destruir esses experimentos. Então essa é a justificativa que ele dá para o pessoal se juntar novamente. E lembrando que ele não se dá com Dentes de Sabre, que ele tem problemas ali com algumas pessoas dessa equipe, para não falar todos. Então eles se juntam por esse objetivo maior. Legal. Só que, quando eles estão chegando no lugar lá do experimento da arma X, eles são atacados por pássaros que estão contaminados, a nave cai e explode. Quando a nave cai e explode, a gente já tem a primeira perda do episódio. O Kane morreu, e não é o Harry Kane, que hoje tem a missão de acabar com a Argentina na semifinal da Copa. Não, não é ele não. É o Garrison Kane, que é um personagem aí lá, clássico dos X-Men, e que apareceu também na série animada dos anos 90. Então essa é a primeira baixa da equipe. E uma coisa que eu gostei desse episódio é que eles não tiveram medo de se livrar de alguns membros da equipe. Sim, pessoas morreram aqui. E o Kane não foi o único, ok? Mas agora, antes de mais nada, deixa eu me apresentar pra gente continuar essa história aqui, né, do episódio 5. Eu sou o JM Carneiro, esse é o Cultura Pop Cia, e toda quarta-feira de manhã a gente tá aqui trazendo pra você tudo de X-Men 97. Então, se você quer ser avisado quando o próximo vídeo sair, você tem que estar inscrito aqui no canal, porque por volta de 6 da manhã o vídeo já sai, porque eu acordei às 4 da manhã para assistir o episódio. Então, se eu acordei às 4 da manhã para trazer esse conteúdo pra você, eu acho que já vale o seu like e a sua inscrição aqui no canal, porque você me ajuda demais a fazer o canal crescer e você garante que não vai perder os próximos vídeos falando tudo de X-Men aqui no canal, beleza? Vamos voltar então para o episódio 5, porque aí a gente tem o pessoal entrando lá nos laboratórios e eles começam a descobrir então que houve um massacre geral ali. Mais pra frente a gente vai descobrir junto com a equipe que foram feitos experimentos ali, tudo por esses experimentos que geraram desde o Capitão América até o Wolverine e companhia, né, que são esses projetos, porque o Arma X, ele não é Arma X de X-Men, o X é o número romano, número 10 romano. Então o Wolverine, ele é o 10º criado nessas armas. O Arma 1 é o Capitão América. A gente tem o Buck, por exemplo, no meio do caminho também, né, que vira o Soldado Invernal. Então a gente tem vários aí nesse processo, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Eles descobrem que eles pegaram um alienígena para tentar continuar esses experimentos. Só que aí deu ruim. Acabou virando um vírus que se espalhou ali no laboratório e isso acaba pegando desde os cientistas até qualquer outro animal que tivesse ali por aquela área. Por isso que os pássaros contaminados destruíram a nave, por isso que no começo do episódio também eles acabam enfrentando um urso que está contaminado. Então acabou virando um vírus que contaminou geral ali. Inclusive o Dr. Cornelius, que é um dos principais responsáveis pela Arma X e por outros experimentos,
que aparece aqui no episódio, relembrando o Dr. Cornelius que apareceu lá em X-Men 92, e o que acontece? Ele também está infectado e acaba morrendo aí definitivamente. E aí quando eles percebem o perigo desse vírus, eles percebem que passa a ser um risco se esse vírus contaminar o Wolverine. E é isso que acontece, ele acaba sendo contaminado, e ele contaminado acaba matando o Maverick. Sim, o Maverick também morreu. Eu achei que ia morrer mais gente, mas terminou nesses dois aí. Eu fiquei em dúvida no final do episódio, vocês me ajudam aí? Se o Dentes de Sabre ficou para trás ou não. Porque assim, eu vi ele entrando na nave, mas depois eu não vi ele dentro da nave. Então eu fiquei nessa dúvida aí. O Dentes de Sabre acabou morrendo também ou não? Me ajuda com essa aí que você vai me ajudar bastante aí, de verdade. E aí o que acontece? O Morfo, enquanto a Lady Lethal e o Dentes de Sabre querem fugir dali, o Morfo fala, peraí, eu não vou largar meu amigo para trás. Então tá aí o fiel escudeiro, né, do Wolverine. Mas mais do que isso, se a gente deixar alguém com o poder de cura do Logan, com esse vírus, para trás, solto por aí, isso vai dar um problema gigantesco pro mundo lá fora. É aí então que eles resolvem voltar, definitivamente, e ajudar. Quando a gente tem a nave caindo no começo do episódio, os demais integrantes do grupo descobrem, né? O Morfo já sabia, mas os outros não sabiam que o Wolverine tinha perdido o seu adamantio. Depois, quando a equipe acaba se separando, a Lady Lethal fala, olha só, ele não veio aqui para acabar com a arma X definitivamente. Ele veio aqui para recuperar o seu adamantio. Então, aquilo que eu falei no começo do vídeo, ele mentiu para a equipe para recuperar o adamantio. E aí o Morph então junta as coisas. Se a gente devolver o adamantio pro Logan, a gente consegue devolver a ele a chance de se livrar do vírus, e aí a gente elimina esse perigo que pode se tornar o Wolverine com o fator de cura com esse vírus solto por aí. Então eles conseguem levar o Wolverine para dentro de uma câmara lá, ligam a câmera para ele recuperar o seu adamantium. Só que no meio de tanta luta, eles descobrem o Ômega Vermelho, que também é um vilão clássico dos X-Men, que é um experimento da União Soviética. No meio desses experimentos aí de Arma 1, Arma 10, a União Soviética quis brincar o jogo também e acabou formando o Ômega Vermelho. Então, depois que o Wolverine acaba recuperando o seu adamantium, ele está de volta, definitivamente o Wolverine casca grossa, com o adamantium e livre do vírus, ele luta contra o Ômega Vermelho. Inclusive, no meio de uma luta contra o Ômega Vermelho, o Morfo, que nesse episódio se transformou assim em geral, ele se transformou em Jean Grey, ele se transformou em Ciclope, ele se transformou em Deadpool, ele se transformou no Coisa do Quarteto Fantástico, e ele se transformou no Maioral, o Homem-Aranha dos anos 90. Essa série pra mim é a melhor série animada de todas, nenhuma ganha dela. Homem-Aranha dos anos 90, que na primeira temporada tinha aparecido, ele mesmo, e agora aparece na figura do Morfo transformado. Foi muito boa essa nostalgia aí, porque eu sou fã pra caramba dessa versão do Homem-Aranha. E aí, então, a gente tem a luta final contra o Ômega Vermelho, que acaba ficando embaixo dos escombros, numa explosão no final do episódio, e a equipe foge, a equipe vai embora. Foi nessa hora aí que eu fiquei na dúvida se o Dentes de Sabre acabou ficando ou se ele foi salvo também. Me ajuda nessa aí, porque realmente ou eu comi bola ou o episódio que comeu bola, tá? Porque na minha visão, ele tava fugindo, só que depois ele não aparece mais, e aí tem a destruição. Então eu não sei se eu perdi alguma coisa ou se o episódio faltou colocar o Dentes de Sabre dentro da nave. Eu fiquei com essa impressão, mas você vai me ajudar aí que eu sei, confio no meu público aí. E se você ainda não é meu público, se inscreve aí para não perder mais nada. E agora é o seu momento de sorte, porque aqui na tela estão aparecendo outros vídeos falando tudo de X-Men 97. Na semana que vem a gente volta com o episódio 6 para você. E claro, com muitas análises e teorias ao longo dos próximos dias também aqui no canal.